Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Hoje a gente vai falar, lógico, tudo sobre Flamengo versus Botafogo, onde assistir, o horário, a escalação. Flamengo que vai vir com 3 zagueiros. A gente vai falar também sobre a condenação que o Flamengo sofreu em relação à Ferres. O Flamengo vai ter que pagar em torno de R$250 mil para a Ferres, porque foi condenado, mas ainda dá para correr atrás na justiça, ainda dá para recorrer. A gente vai falar também sobre o Andrei, ex-jogador do Vasco, que está na mira do Flamengo, e o Chelsea é obrigado a emprestar ele porque não conseguiram o visto para o jogador lá na Inglaterra. E o Palmeiras desistiu da contratação do mesmo. A gente vai falar também sobre o BAP, que está revoltado com o Globo, que o Globo fica lançando uma matéria atrás da outra para, segundo ele, gerar crise, né? Fabricar crise dentro do Flamengo, e uma das matérias dá conta de que o elenco do Flamengo está bastante cabisbaixo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, hoje, às 18 horas, Flamengo enfrenta o Botafogo com transmissão exclusiva pela Cazé TV. Lembrando que, como o mando de campo é do Botafogo, a Bandeirantes ela não tem o direito de transmissão. Então, uma dica para vocês, para quem não gosta de ouvir, né, essa narração, que é uma das mais antes rubro-negras que tem, que é pela Cazé TV, vocês podem botar no mundo da televisão e ouvir pela rádio. O Flamengo vai vir com um time recheado de jogadores reservas e também da base. O Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. No gol, Matheus Cunha. Na parte da zaga, Cleiton, junto com o Rodrigo Caio e também o Pablo. Aí vem o Mateuzinho, o Igor Jesus, o Eric Pulgar, o Matheus Gonçalves, o Marinho e também o Mateuzão. O Flamengo não vai arriscar, até porque a prioridade é ganhar a Recopa Sul-Americana. Temos totais condições de ganhá-la na próxima terça-feira no Maracanã. Então, por isso que o técnico Vitor Pereira, ele tá ali com o pé no freio em relação a jogadores do time titular. Até porque, se perder algum jogador, fica muito curto o tempo para recuperar para essa final da Recopa. Mas com esse time do Flamengo, eu acredito que a gente tenha, sim, totais condições de vencermos o Botafogo. O Botafogo que, com certeza, vai vir com a faca nos dentes, até mesmo porque o time do Flamengo é um time ali repleto de jogadores da base. Então eles vão querer conseguir de qualquer jeito uma vitória, que para eles é um título, mas eu confio na vitória de 1-0 do time do Flamengo. Coloque seu palpite aqui embaixo do vídeo e vão para cima deles. Uma outra situação é também do Flamengo estar em primeiro lugar na tabela. Então, por causa dessa condição boa no Campeonato Carioca, que o técnico Vitor Pereira optou também por botar o time do Flamengo repleto de jogadores reservas e de jogadores da base. Agora vamos refletir aqui sobre a informação passada pelo portal torcedores.com, que dá conta de que o Flamengo é um dos interessados na contratação do Andrei, que saiu do Vasco e vendido para o Chelsea por mais ou menos 70 milhões de reais, só que o Chelsea não conseguiu o visto de trabalho para ele poder jogar a Premier League. Então, por isso, o Chelsea vai emprestar o jogador até o meio do ano para algum clube, provavelmente aqui do Brasil. Palmeiras, que era interessado nele, que ele provavelmente iria para o Palmeiras, desistiu da contratação, porque o Chelsea exige que em maio ele jogue o Mundial Sub-20 e no meio do ano ele vá para o Chelsea. Então fica uma situação até complicada, né? Ele vai jogar quanto tempo no clube? 1 mês? 2 meses? Porque estamos em março. O Vasco também é um dos interessados, né? Acho que o Vasco não liga tanto em relação a isso. Agora, Flamengo, Palmeiras, outros clubes ligam, né? Um pedido do Vitor Pereira, quando estava no Corinthians, pediu a contratação desse jogador, não conseguiu o Corinthians, agora que ele é aqui no Flamengo, indicou novamente a contratação. Mas aí vale a reflexão, né? Vale a pena a gente trazer ele? Estamos em março, praticamente. Março, abril, maio ele vai jogar o Mundial, junho já está indo embora praticamente, julho, dia 1º de julho já vai embora. Então, sei lá, não sei se vale a pena ou não, queria muito saber a sua opinião, coloque ela aqui embaixo do vídeo, porque se ele vier, pouco tempo ele vai ter para jogar, até porque o Chelsea já está determinado, não tem conversa, meio do ano ele se apresenta para o clube inglês. Então fica aí a reflexão, vale ou não vale a pena a gente tentar a contratação do Andrei, ex-jogador do Vasco?
Uma curtinha aqui, Flamengo foi condenado a pagar 47 mil euros devido a custos processuais em relação a uma divergência que tinha com a Ferj em 2017 em relação às placas publicitárias do lado do campo em jogos. O Flamengo achava que tinha direito, entrou até na justiça naquela época, a justiça deu ganho para o Flamengo, mas um tempo depois a justiça viu que não era isso, o jogo virou e agora a justiça condenou o Flamengo a pagar esses 47 mil euros à Ferj. Então o Flamengo perde esse dinheiro, dá em torno ali de 250 mil reais. É um dinheiro que é alto pra gente, meros mortais, mas para o Flamengo eu acredito que não vai onerar os cofres rubro-negros. O Flamengo tem direito ainda a recorrer dessa decisão do STJ, e o Flamengo provavelmente recorra disso, até porque o Flamengo enxerga ali que ele não está errado na situação. Então vamos aguardar, porque em breve pode ter uma outra decisão em relação a essa condenação rubro-negra. E essa matéria bem curiosa aí do jornalista do Globo, Diogo Dantas, que dá conta de que nos bastidores do Flamengo, no vestiário, o entusiasmo que outra hora era notório e visível, hoje em dia não passa apenas de protocolo, né? Os jogadores vão lá no treinamento, fazem o treinamento e depois eles metem o pé, mas eles cumprem as funções que são determinadas. Só que aquela empolgação não existe mais, segundo o jornalista Diogo Dantas. Ele relatou que funcionários estão vendo ali que os jogadores não estão mais com aquele, vamos botar entre aspas, aquele tesão, aquela vontade toda que outra hora tinha. Teve troca de mudança ali, o jornalista relatou que um dos motivos prováveis é a troca do comandante, né, que saiu do Dorival Júnior, entrou o Vitor Pereira. Não que os jogadores queiram derrubar o Vitor Pereira, mas os jogadores tinham uma identificação maior com o técnico do Dorival Júnior. Uma curiosidade é o jornalista relatar que o jogador Davi Luiz, que outra hora era um dos líderes do elenco, também está para baixo, está numa condição ali de não estar mais liderando. Após a saída do Rodinei, a gente vê ele bastante cabisbaixo, pelo que disse o jornalista, e os outros jogadores sentiram também bastante a ausência do João Gomes. Mas galera, na boa, existe maior empolgação, maior motivo para você ficar feliz, trabalhar com toda a gana, que é jogar para essa torcida, gente. Pô, não existe coisa melhor no futebol, não existe situação ali de maior empolgação do que jogar para a nação rubro-negra. Então, quando vem esse tipo de matéria, eu sempre me questiono o objetivo dela. Será que é para melhorar ou será que era para afundar de vez? Complicada essa situação, queria muito saber a sua opinião. E há um tempo atrás, o próprio técnico do Bangu, Felipe, relatou, né, que a parte mais difícil ali é você dar motivação para jogadores que já ganharam tudo. Não sei se é esse o caso, mas vem aqui trazer essa notícia porque muita gente perguntou em relação a essa situação e o jornalista deve ter informações de lá de dentro do vestiário, porque foi isso que foi relatado na matéria. E o BAP está revoltado com o Globo. Falou ali que o Globo é uma fábrica de crises, que fica fabricando crises dentro do Flamengo para tentar ali desestabilizar de alguma forma, né? Segundo as palavras do BAP, após a matéria do Globo dando conta de que existe um racha interno, de que um lado está o BAP, o Skinner e também o Bruno Spindler. E do outro lado está o Marcos Braz, o Juan e o Soldado. Então fica uma briga, uma crise interna ali, segundo o Globo. E aí o BAP foi nas redes sociais e explanou, né? Falou que não está no Conselho de Futebol há 9 meses, que os detratores, eles fazem essa fábrica de crises para tumultuar o ambiente e colocar a torcida contra os dirigentes do Flamengo. E aí eu deixo essa questão para vocês. O que vocês acham dessa situação toda? Realmente, sempre quando o Flamengo perde alguns jogos, o Globo vem com algum tipo de matéria que dá a entender ali de uma briga interna entre BAP e Marcos Braz, e que isso está afetando diretamente o futebol. Fica complicada essa situação, realmente esse tipo de matéria não ajuda em nada, e a crise, né, entre aspas, que a Globo sempre quer criar aqui no time do Flamengo, sempre acontece após algumas derrotas ou alguma derrota. E aí fica esse questionamento, né? Será que realmente tem essa briga interna? Porque o BAP já desmentiu isso várias vezes e o próprio Marcos Braz também. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!